nós vamos trabalhar um tema muito caro para nós, muito especial, muito importante, que é um tema central no Novo Testamento, mas que pouco se fala dele. Nós vamos trabalhar com ilusão e realidade. Hoje, nós vamos trabalhar o conceito básico, não é? Então, muita gente que virá amanhã não está aqui hoje, então você vai ficar encarregado de aprender bem esse conceito básico para explicar para os outros, porque amanhã eles vão precisar de saber do que nós vamos trazer hoje para poder acompanhar o restante. Então, hoje nós vamos falar de ilusão e realidade, o conceito básico, e amanhã e domingo nós vamos trabalhar 4 ilusões e vamos então aprofundar esse tema até que domingo à noite nós possamos ter compreendido melhor a proposta do Evangelho, a proposta da nossa fé. Nós costumamos dizer que o Evangelho liberta, né? E eu pergunto, liberta do quê? Liberta do mundo. Isso quer dizer que quando você é evangélico, você deixa de fazer parte do mundo? Não. O Senhor Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo. Então, do que exatamente nós somos libertos? Se eu insistir, talvez você vai começar chegando perto da resposta última e vai perder talvez o primeiro passo dessa resposta. O texto que nós vamos examinar, ele explica do que é que nós somos libertos, ele explica também como é que esta libertação acontece, e ele explica ainda quais são os resultados, o fruto dessa libertação. Convido vocês para a palavra de Deus, em João, no capítulo 8, versículos 31 a 36. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Se prepare para descobrir do que é que somos libertos e como essa liberdade funciona e qual é o resultado dessa liberdade. Nós vamos usar a nova versão internacional, que também está sendo projetada. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em uma de suas visitas a Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, Jesus começou a revelar às pessoas quem ele era. E ele disse coisas tremendas, como: eu sou a luz do mundo. Ou: quem me segue nunca andará em trevas. E depois que ele se revelou dessa forma, algumas pessoas creram nele. Creram porque ouviram o Senhor Jesus falando. E entre essas pessoas havia alguns judeus. Você vai dizer, mas não eram todos judeus? Não no sentido em que o Novo Testamento usa. Eram todos israelitas.
Mas no Novo Testamento, quando diz judeus, está falando dos religiosos, está falando de fariseus, está falando talvez até de saduceus, está falando talvez de levitas, que eram de um dos dois partidos, está falando, quem sabe, até de alguns sacerdotes. Eles creram em Jesus, creram, ainda que discretamente, porque, de alguma forma, a opinião dos outros era mais importante para eles. E aí, Jesus falou diretamente com eles. Haviam várias pessoas, digamos assim, comuns, não é? Mas haviam também esses líderes. E Jesus se dirige a esses líderes. E é interessante ver, antes de tudo, para entendermos esse texto, a primeira pergunta que nós vamos procurar responder pelo texto é o que levou essas pessoas, junto com também esses líderes, a crerem em Jesus. Olha o que diz o versículo 30, antes aqui do 31, no contexto. Ele diz: tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Então as pessoas creram por causa daquilo que Jesus disse. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando o Senhor Jesus fala, o resultado é fé. Então as pessoas creram porque Jesus falou. E aos religiosos que estavam entre os que creram, o que é que Jesus disse para aprofundar a fé deles? Jesus não tinha uma má intenção para com eles, Jesus queria aprofundar a fé deles, tornar essa fé mais sólida, mais concreta. Então Jesus disse o seguinte: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós temos uma igreja que continua balançando a Bíblia, continua até, em alguns casos, apesar de que já é demodê, né? Mas usando a Bíblia como símbolo. Mas o engajamento bíblico é muito pequeno. Nós temos hoje pouco conhecimento da Bíblia. E o conhecimento que há é muito fragmentado. Antigamente, 40, 50 anos atrás, qualquer pregador começava qualquer versículo da Bíblia e a igreja logo terminava, porque o povo conhecia de memória uma quantidade muito grande das Escrituras. Hoje em dia você começa, porque Deus, e os adolescentes e os jovens ficam olhando assim, o que ele está falando? Porque Deus amou, fica todo mundo assim, né? Nem João 3,16. Conta-se que, numa reunião de pastores, e é um fato verídico, o pregador perguntou aí para os pastores, disse: se eu for na sua igreja e perguntar para os adolescentes, quem veio primeiro, Moisés ou Noé? Quantos adolescentes vão saber? E a maioria dos pastores ficou nos 5%, 2%, 3%, 4%, 5%. Mas um pastor disse 50%. E o pregador, então, disse: bom, o pastor está muito otimista com 50%. Ele disse: não, nenhum deles sabe mesmo. Então eles vão chutar. Metade vai acertar e metade vai errar. Nós temos, nesse caso, é uma parte específica do processo de conhecimento bíblico e de fé, que nós chamamos de metanarrativa,
Nós temos uma aprendizagem tão fragmentada que as pessoas não conseguem formar uma história completa, porque ouvem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não é? E terminam não formando um conhecimento amplo. E nesse texto nós estamos aprendendo que para ser discípulo de Jesus verdadeiramente, você tem que permanecer firme na palavra de Cristo, na palavra de Jesus. O engajamento bíblico é decisivo para o discipulado. Nós precisamos discipular, porque essa é a ordem do Senhor Jesus, para que nós façamos discípulos. A Betel precisa discipular essa cidade, precisa discipular verdadeiramente. Não é dar curso, não é dar aula, não é convidar para assistir uma celebração na igreja, é ensinar a obedecer todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Mas para nós fazermos discípulos, é preciso que as pessoas permaneçam na palavra. Discipulado precisa ser profundamente bíblico. E as pessoas que querem ser discípulos de Jesus precisam realmente permanecer firmes na palavra. Mais uma pergunta: qual Jesus disse que seria o benefício de ser um verdadeiro discípulo dele? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós precisamos entender que é permanecendo, morando na palavra, que nós conhecemos a verdade. E essa verdade da qual Jesus está falando não é uma verdade moral. A verdade no Novo Testamento não é necessariamente uma verdade moral, ela não se opõe à mentira, no sentido da malignidade, no sentido de, vou mentir para alguém. A verdade não se opõe à mentira no sentido moral. A melhor tradução para o substantivo aletheia no grego, portanto, a maioria das versões vão traduzir como verdade, mas a melhor tradução seria realidade. Vocês vão conhecer a realidade, ou seja, vocês vão conseguir acessar, vocês vão conseguir chegar ao entendimento, ao conhecimento da verdade. Quando? Quando vocês permanecerem na palavra de Cristo. E ao conhecer a realidade, vocês vão ser libertos. Libertos do quê? Se verdade nesse texto é realidade, ele se opõe ao quê? A ilusão. Se opõe à ilusão. E você vai encontrar isso na sequência. Nós estamos trabalhando uma perícope, há uma segunda perícope, e na terceira perícope, que é o final dessa passagem, o Senhor começa a apresentar o pai da mentira. Porque na próxima perícope ele vai dizer: vocês não são filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus porque vocês me rejeitam. Então vocês não são filhos de Deus. Vocês, depois o Senhor vai dizer, são filhos do diabo. E o pai de vocês é o pai da mentira. Só que mentira ali também não é uma mentira moral. É uma mentira factual. Portanto, a melhor tradução é ilusão ou engano. A palavra, ela vem do grego pseudo. E nós até usamos esse termo como radical em muitas palavras. A gente diz pseudo isso, pseudo aquilo, ou a gente diz, por exemplo, pseudônimo. Pseudônimo é o nome de mentirinha, é o nome que ilude as pessoas, não é? Porque a pessoa não tem aquele nome, mas ela usa como pseudônimo, é para iludir, não é? É uma ilusão.
A gente considera uma ilusão bonitinha, né? Ninguém vai se queixar de Fernando Pessoa ter escolhido esse nome, mas não era o nome dele. Então, a gente tem um pseudônimo. E toda vez que eu tenho um pseudo, ele não é mentira no sentido moral, ele é mentira no sentido factual. Ele é uma ilusão. Mas conhecereis a realidade, e esse conhecimento da realidade vai libertá-los do quê? Da mentira, da ilusão. Então, basicamente, o que esse texto está nos dizendo é que esse mundo que jaz no maligno é um mundo de ilusões. Esse mundo vai fabricando percepções erradas, enganosas, e as pessoas começam a acreditar nestas percepções, e essas percepções vão escravizá-las, vão destruí-las. Nós temos extremos que as pessoas ficam admiradas. Nós temos aí matéria de estudo da psicologia e até da medicina, as doenças psicossomáticas. São tão graves que, em casos extremos, por exemplo, uma mulher pode gerar uma gravidez, uma pseudogravidez, e ficar grávido, e a barriga crescer, e haver ali, mas depois vai se fazer exames e é uma massa que cresceu ali e que nunca foi uma criança, nunca foi um bebê, né? E isso é um fato médico, conhecido. No nível aí emocional do dia a dia, as pessoas geram inúmeras enfermidades psicossomáticas, né? A partir das suas angústias, dos seus traumas, dos seus medos, não é? Então, ela vai gerar. Então, trabalhando com as novas gerações, a gente vê essa nova geração muito enferma, né? Todo desafio grande que aparece, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá todo tipo de coisa, e a pessoa não consegue avançar com isso, né? Não consegue se realizar, ela fica doente, né? E ninguém pode dizer que não é uma doença verdadeira, mas se a gente for olhar, a gente vai ver, né, que ela tem uma origem na ilusão, tem uma origem no engano. E nós vemos aí, se torna até meme, aí, se torna até uma situação humorística na internet, pessoas que estão convencidas de que são aquilo que todo mundo está vendo que elas não são. Então a pessoa disse que, não, eu me sinto, eu me percebo, eu me entendo como um cachorro, como uma lombriga, como um bicho preguiça, ou qualquer coisa parecida, não é? E nós vemos ao nosso redor, se não forem esses extremos, muitas pessoas que se iludem pensando que são inferiores àquilo que realmente são, ou que são superiores àquilo que realmente são, e nós chamamos isso de complexo de inferioridade ou de complexo de superioridade. São pessoas que estão iludidas. Satanás as convenceu de que elas são o que não são, ou de que elas não são aquilo que elas de fato são. Então nós vivemos em um mundo cheio destas ilusões. Quando eu estava me preparando para trazer essa palestra para vocês, eu cataloguei 60 ilusões. E aí precisei gastar um bom tempo decidindo qual das 60, ou quais das 60, eu extrairia 4 para trazer para vocês. Mas eu consegui catalogar rapidamente 60. Se eu garimpar mais, capaz de dobrar o número. Grandes ilusões que o mundo está constantemente propagando.
através do noticiário, através da internet, através das mídias sociais, através das matérias das humanidades, como a psicologia, a história e outras, nós vemos o constante propagar de mitos, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo 4, a segunda carta, capítulo 4, versículos 1 a 5, rejeitando a realidade, eles vão buscar os mitos. Vão procurar os mitos, vão procurar aquilo que não é real. Então, hoje nós vemos as pessoas abraçando ilusões, abraçando uma série de, por exemplo, um tipo de ilusão amplo, vasto, com muitos aspectos, é a ilusão romântica, não é? Aquilo, nós vamos tratar disso provavelmente amanhã à tarde, aquilo que as pessoas, ou amanhã à noite, aquilo que as pessoas chamam de amor, não confere com aquilo que é a realidade. E há muitas pessoas que, de repente, no meio do casamento, olham para o cônjuge e dizem, não te amo mais. Mas de que amor é que essa pessoa está falando? Se a Bíblia diz que o amor de verdade não é apagado, não morre, não termina, não aterriza, ele continua voando. Então, como é que acabou de repente? Isso é uma ilusão. Satanás convenceu a pessoa de que amor é algo que não é de fato. Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu quero apenas mostrar para você que nós estamos em um mundo cercado de ilusões. E esse mundo está constantemente procurando nos convencer dos seus enganos, das suas ilusões. E muitos crentes que vêm à igreja há muitos anos e que estão sentados ali, por causa do seu baixo engajamento com a palavra da verdade, a palavra da realidade, a palavra que desfaz a ilusão, que desfaz o engano de Satanás, que desfaz todo tipo de pseudo isso, pseudo aquilo. E por causa disso, porque não está cheio dessa palavra, termina sendo enganado. E esse engano vai trazer consequências terríveis. Ele escraviza, ele destrói, ele enfraquece, ele machuca, ele enferma. E o Senhor Jesus está dizendo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando é que conhecerão a verdade? Se forem meus discípulos. E por que conhecerão a verdade se forem meus discípulos? Porque os meus discípulos permanecem na minha palavra. Portanto, irmãos, da próxima vez que alguém perguntar para você do que é que o Evangelho nos liberta, diga com convicção, o Evangelho nos liberta das ilusões desse mundo. Por todo lado. O Senhor Jesus disse, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, a traça rói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Ajuntem tesouros no céu. O que Jesus está fazendo? Ele está desfazendo uma ilusão. A ilusão de que ouro, de que prata tem algum valor. Não tem valor. Qual o valor que tem o ouro ou a prata? Não tem valor nenhum. Não serve para nada. Não tem valor. Mas nós começamos a dar valor a isso. Conta-se que quando chegaram os portugueses aqui, os índios tinham bastante ouro. E trocaram por espelhinhos. Por quê? Porque o ouro não tinha valor.
e continua não tendo. Mas nós estamos iludidos pelas coisas desse mundo. Nós damos valor a coisas que não têm valor. Nós tratamos como urgente coisas que não são urgentes. Nós amamos coisas que não são amáveis. Nós honramos quem não merece honra nenhuma. E nós desprezamos aquilo que é valioso. Porque muitas vezes estamos enganados, estamos iludidos pelas ilusões desse mundo. Nós vamos trabalhar com 4 ilusões, amanhã e domingo. Isso não vai esgotar as ilusões. Eu quero, no processo da mensagem de hoje e das mensagens de amanhã e de domingo, ajudar você a formar um padrão mental. Quero que você comece a ser um caçador de ilusões, um destruidor de ilusões. E você comece a perceber quando é que Satanás, no filme, na história, na conversa, em qualquer momento, na aula, na escola, ele vem para iludir você. E se você conhece a verdade, está liberto do engano e das ilusões desse mundo, você vai poder dizer, isso não é verdade, isso não está certo. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Qual foi a objeção dos religiosos daquele tempo entre os ouvintes de Jesus? Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Se é o poder da ilusão. A pessoa é escrava, como Jesus vai mostrar logo em seguida, está escravizada e acha que está livre. É escrava, mas está iludida pelo maligno, achando que está livre, só porque é filho de Abraão. Então eu sou descendente de Abraão, eu naturalmente sou livre. Que ilusão. Como é que Jesus explicou a escravidão das pessoas e a diferença de sua própria condição? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É escravo do pecado. A palavra pecado é hamartia. Hamartia é não, negativa. E mar, que é uma parte. É não ter parte. Não ter parte. Portanto, o pecado é quando você acha que você tem parte, mas você não tem parte. Você acha que tem parte com Deus, mas não tem parte. Essa é a ideia, uma das ideias de hamartia, vocês já ouviram falar sobre isso, é a ideia do alvo. Você atira a flecha no alvo. E a flecha não atinge o alvo. Isso é a hamartia. Não tem parte. Não conta. Não é real. Não alcançou a realidade. Portanto, a ilusão da qual a ideia de pseudo que o Senhor vai trabalhar nos versículos seguintes, ela é diretamente relacionada com o pecado que ele trabalha aqui. Pecado é não ter parte. Depois o Senhor vai falar que Satanás, ele é o pai da mentira, e eles então são também, os filhos dele também são mentirosos, são iludidos. Satanás é o pai das ilusões, e as pessoas
que andam atrás de Satanás são iludidas. Se elas vivem de ilusões, elas não são filhos de Deus, elas são filhos do diabo. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. No primeiro século, a hamartia não tinha esse conceito religioso e moral que tem hoje. A gente fala, fulano pecou. Aí a gente diz, fala abaixo. Fulano pecou. No primeiro século, pecar era falhar. Você pensou de fazer uma coisa e você não conseguiu fazer. Você falhou. Isso é pecado. Simples assim. Não tem um componente moral, é um componente factual. É o fato. Não é a questão moral. Você é um pecador. É a questão do fato. Não podemos esquecer que esse capítulo começa com a história da mulher adúltera. Não é a questão moral, é a questão do fato. Aquela mulher havia falhado em cumprir o mandamento do Senhor. E isso não era motivo para ficar horrorizado, aterrorizado, para apedrejar. Era uma razão para consertar, para mudar, para corrigir. Essa é a vontade do Senhor. Então, o Senhor continuou e disse, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Jesus não está falando dos filhos de Deus que viriam com a redenção, com a salvação. Está falando só dele. Está falando os escravos, olhando para todo mundo, que estava ali na frente dele. Os escravos das ilusões, os escravos dos enganos e das falsidades, não têm parte na família. Mas o filho, aquele que tem a palavra que liberta, aquele que tem a palavra que dá o entendimento e conhecimento da realidade, ele é que faz parte da família. Então o Senhor Jesus está dizendo que somente quem é livre do engano, quem é livre das ilusões desse mundo, é que faz parte da família. E ele, em sua própria condição de ser parte da família, o que é que ele faz? Veja o último versículo, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E se vocês forem livres, vocês serão parte da família. Não é? É isso que Jesus está dizendo. Portanto, nós temos algumas ideias muito interessantes aqui. A primeira ideia é que o Evangelho, a palavra de Cristo, a fé cristã, ela é contrária à ilusão. Que esse mundo que jaz no maligno, esse mundo onde as pessoas são filhas do diabo, e aqui não tem nada de... aqui é o fato. Você está iludido, você é filho do diabo. Jesus está falando de fatos simples. Você acredita em ilusões, você acredita em enganos, e não na palavra de Cristo, você é filho do diabo. Se você deixa com que a palavra de Cristo destrua todas as ilusões, os enganos, então você é filho de Deus, você pertence à família, você está livre e é parte
da família. Então, esse texto, ele estabelece um princípio muito importante. Nós vivemos em um mundo cheio de ilusões. Nós vivemos em um mundo cheio de enganos. Em todo momento nós aceitamos na nossa mente conceitos e ideias que não vêm da verdade, que não vêm da realidade. Eu acho que ninguém gosta de mim. Qual é o conselheiro que nunca ouviu essa frase? Apóstolo talvez já ouviu muitas vezes alguém chegando, pastor, eu acho que eu vou mudar de igreja, porque aqui ninguém gosta de mim. O que é isso? É uma ilusão. Satanás conseguiu de diversas formas colocar essa ilusão na mente da pessoa. E agora ela vai destruir seus relacionamentos, vai destruir seu lugar no corpo de Cristo, vai sair aí como um radical livre pelo meio do mundo, porque acreditou em uma ilusão. Quantas ilusões estão cercando as pessoas? Quantas pessoas destroem seus casamentos por causa de ilusões? Saem por aí procurando alguém que me ame. E destrói o seu casamento por causa disso. Quantos? Sei que aqui em Porto Ferreira não acontecem essas coisas, mas por aí. Quanta gente iludida. Eu vou ser feliz se eu... E aí vem alguma ilusão logo atrás disso. E quem se deixa iludir se torna escravo da ilusão. E essa ilusão vai destruí-lo. É isso que esse texto traz para nós essa noite. Nós vivemos em um mundo de ilusões. O diabo é o pai das ilusões. O trabalho dele é criar irrealidades, criar enganos, fazer com que as pessoas fiquem dopadas, fiquem iludidas, fiquem aí vendo miragens, correndo atrás de ilusões. Esse é o trabalho dele. Mas o trabalho do Senhor Jesus é manifestar a sua palavra para destruir todo tipo de ilusão. Se você quer ser crente, vou dizer para você, não dá para ficar iludido. Se você prefere um mundo cor-de-rosa, se você prefere um mundo idílico, fantástico, vai assistir dorama. Se você vier na igreja, é para conhecer a realidade. E esse conhecimento da realidade vai te libertar das ilusões, para que você viva verdadeiramente. Para que você não esteja enganado, iludido. Uma outra coisa muito interessante no Antigo Testamento é quantas vezes a Bíblia diz seja sóbrio, seja sóbrio, seja sóbrio, seja sóbrio. Sabe o que isso significa? A ideia de sóbrio é não estar intoxicado por alguma droga ou por alguma bebida. Porque as pessoas que usam drogas e têm bebidas, elas têm uma percepção enganosa e enganada do mundo. E a Bíblia quer que nós sejamos sóbrios, que nós tenhamos uma visão clara, correta, que nós tenhamos um entendimento, uma percepção correta da realidade ao nosso redor. É isso que esse texto nos ensina, que erros
ou ideias erradas, esse texto nos mostra, versículo 33, ele lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pecado é uma ilusão. Você só peca quando você está iludido. Os adolescentes me perguntam muito nas nossas escolas, os adolescentes jovens, mas se eu pecar e eu confessar, Deus perdoa? Sim. Sim. O difícil é confessar. Mas confessar não é só ir lá e dizer: Padre, perdão, pequei. Não, não é isso. Confessar é dizer a mesma coisa que Deus diz. Deus tem nojo do pecado, e você precisa ter nojo do pecado também. Agora, você pecou porque gostou. Como é que agora você vai chegar para Deus e dizer: ai, eu tenho nojo disso? Você gostou? Você fez porque gostou. E aonde é que está a equação aí? Está na ilusão. Como é que se resolve? O X da questão é a ilusão. Você está iludido, então a ilusão te leva ao pecado. A ilusão é a falta da realidade que está em Deus. E esse pessoal estava assim. Se nós somos filhos de Abraão, então a gente já nasceu livre, não somos servos nem escravos de ninguém. Jesus disse: como não? Deixa eu mostrar a realidade para vocês. Ou como diz a galera aí, a real. Vou te mostrar a real. Né? Vocês são escravos do seu próprio pecado. E esse pecado é justamente a falta da realidade. Você começa a agir de acordo com a ilusão. Olha Davi. Na frente de Golias, um adolescente ainda, tão jovenzinho. Você vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, realidade, entende? Ele não era nada, mas o Senhor dos Exércitos é tudo, realidade. Agora passa o filme, e encontra ele lá, reizão, tão poderoso, tão majestoso, que agora não precisa mais nem ir na guerra. Ele pode ficar no seu palácio, no meio do seu luxo, se achando o tal. Ele está iludido. E aí ele olha pela janela. Diz: se eu sou o pastor desse povo, todas essas ovelhas são minhas. Ele está iludido. Vem aqui, Batseba. Ele está iludido. Por causa da ilusão ele adultera, por causa da ilusão ele mente, por causa da ilusão ele mata. Porque ele está iludido. Aí você vai olhar o Salmo 51, quando pela palavra do profeta Natan, a ilusão é tirada, e ele entende que ele estava iludido, e ele se humilha diante do Senhor. Que salmo precioso, de ver ele cair na real, de ele perceber o que é a realidade, e ele poder superar aquela ilusão e ficar livre. Ficar livre. Portanto, estes judeus, estes líderes religiosos do judaísmo, eles estavam enganados. Eles achavam que por serem filhos de Abraão, eles já estavam livres, mas o Senhor Jesus
quer dizer que eles estão muito enganados. Que coisas certas esse texto nos traz. Ele diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. O Senhor Jesus é o Filho. Ele é, nessa passagem, o Filho. Ele é o unigênito de Deus. E pela sua palavra, nós somos salvos. Pela sua palavra somos libertos de todo engano, de toda ilusão. Faltam, irmãos, nós poderíamos trabalhar com muitas figuras, para podermos entender isso. E uma simples é quando você está no meio da escuridão, andando talvez por uma rua escura ou dentro de uma casa escura, e de repente você ouve um barulhinho, qualquer barulho, parece alguma coisa terrível, e você fica nos sobressaltos, você fica nos tremores, nos temores. E então você acha o interruptor e acende a luz e vê que não tinha nada ali. Nós vivemos em um mundo de ilusões. Nós precisamos desta palavra de Cristo, esta palavra que é como uma luz que se acende e que mostra a verdade, mostra a realidade de quem nós somos, de quem é a igreja, de qual é a nossa missão, de qual é o plano de Deus para a nossa vida. Jeremias lutando contra a ilusão do povo e os profetas que os iludiam. Ele disse: está tudo errado, não vai acontecer do jeito que estão falando, vocês estão iludidos. E em um determinado momento, uma palavra tão conhecida dos crentes, ela representa a quebra dessa ilusão. Bem sei os planos que tenho para vocês. Precisa de quebrar a ilusão. E quantas vezes Satanás consegue nos iludir ao ponto de muitos, inclusive, perderem a fé. Acho que Deus não está me ouvindo. Acho que Deus não se importa mais comigo. Acho que Deus não está olhando para mim. Mas quando esta ilusão é quebrada, você vê um Deus que te ama, um Deus que está te guiando, um Deus que está orientando a sua vida. Um Deus que não falha, um Deus que não comete erros. Mas Satanás vai iludindo. Uma palavrinha aqui, uma leitura ali, um filmezinho ali, uma conversa do outro lado. E daqui a pouco você está acreditando naquilo que não existe. Mas esse texto termina com esta verdade tão gloriosa. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Que libertação esse texto está falando? Já mostrei para vocês todo o contexto dessa passagem, que vai até o versículo 47. Do que esse texto está falando? De que libertação? A libertação das mentiras, das ilusões, dos enganos. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero que você assuma nesse momento o compromisso. Que você diga: Senhor, não me deixa ficar enganado, não me deixa ficar iludido, não me deixa ficar achando, Senhor, que as mentiras desse mundo, as mentiras do diabo, são algum tipo de verdade. Me ajuda, Senhor, a receber a Tua palavra, para que todo tipo de engano e de ilusão seja tirado da minha vida. Amém? Você quer isso?
Então, quero convidar você a orar. Fique em pé onde você está e clame ao Senhor. Veja aqueles judeus, como eles estavam enganados e achavam que tinham razão. Eles criaram uma teologia, eles tinham os seus raciocínios. Nós somos filhos de Abraão, não podemos ser escravos. E Jesus disse: vocês são escravos dos seus pecados, são escravos sim. Quantas vezes nós estamos enganados, até por pensamentos que achamos justos, que achamos corretos, que achamos até bíblicos, mas estamos enganados. Um dos maiores enganos é muitas vezes o sofrimento. Porque para nós o sofrimento é sempre ruim. Mas a palavra de Deus nos diz: eu castigo os que amo. Açoito todos os que se aproximam de mim. E muitas vezes nós estamos iludidos, enganados. Satanás disse: Deus não gosta de você. Olha como Ele está te fazendo sofrer. Nós precisamos nos libertar dos enganos, irmãos. Precisamos nos libertar das ilusões. Esse mundo que jaz no maligno está cheio de ilusões. Nós precisamos enxergar a verdade. Então eu quero convidar você, com mãos santas, com mãos erguidas diante de Deus, clamar ao Senhor nesse momento: Senhor, tira de mim toda ilusão, todo engano, Senhor. Se há em mim algum pensamento, se há em mim, Senhor, qualquer ideia que não veio de Ti, que não veio da Tua palavra, se eu estou acreditando em alguma coisa que não é a Tua vontade, tira isso de mim hoje, Senhor. Me liberta, me ajuda a enxergar a minha família como o Senhor enxerga, me ajuda a ver o meu casamento como o Senhor vê, me ajuda a ver os meus filhos do jeito que o Senhor vê, me ajuda a enxergar a realidade desse mundo, me ajuda, Senhor, a ver a verdade. Não me deixa iludido, Senhor, não me deixa enganado, não me deixa, Senhor, esperar por aquilo que o Senhor não prometeu, não me deixa, Senhor, esquecer das Tuas promessas. O Senhor, me dá a Tua verdade, a Tua realidade, Senhor. Não me deixa iludido de forma nenhuma. Não me deixa acreditar em nenhum tipo de ilusão. Ó Senhor, que eu busque aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo, Senhor, que o mundo me promete. Ó Senhor, que eu busque, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. Mostra, Senhor, a Tua vontade, as Tuas promessas, o Teu querer, Senhor. Eu não quero olhar para o futuro e desejar coisas que o Senhor não me deu, cobiçar coisas, Senhor, que o mundo aponta, Senhor. Eu quero olhar para a Tua verdade, a Tua realidade, Senhor. Eu quero somente aquilo que vem de Ti. Essa é minha oração, essa é minha súplica, Senhor. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo. Ouve, Senhor, que no meio de um mundo tão enganoso, tão cheio de ilusões, é tanto filme, tanta mentira, tantas imagens, tantas ideias, tantos pensamentos. Oh, Senhor, que nós possamos conhecer a verdade, conhecer, Senhor, a realidade da Tua palavra, ó Senhor, e andar por ela e viver por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus falou com você hoje? Quem nem esperava essa mensagem, de repente diz: faz muito sentido. É isso que Deus tem para mim. Tem alguém aqui que chegou aqui e disse: o que é mesmo o tema? E de repente está vendo uma revelação do Senhor. Está entendendo a razão por trás de tantos problemas e tantas dificuldades. E nós vamos juntos nessa jornada. Amanhã tem mais. Podemos assentar? Posso.